Nosso filho pode apresentar alguns indícios de que isso pode estar acontecendo. Por exemplo, ele pode começar a chegar em casa sujo, machucado, com roupa rasgada, sem alguns pertences, pode apresentar recusas a ir para a escola, começar a ter dor de cabeça, dor de barriga, próximo ao horário de ir para a escola, pedir para mudar de escola. Então, alguns comportamentos pode dar para a gente alguns indícios de que tem coisa acontecendo na escola, de que não está tudo bem. Então, a gente tem que estar atento para esses pequenos sinais de que algo pode estar acontecendo no ambiente escolar. E também você acha que é válido perguntar para um amiguinho do filho, falar assim, olha, está acontecendo alguma coisa, estou vendo que ele está triste, está nervoso, ou você acha que isso seria uma invasão? Não, eu acho que cabe sim, né? Porque acho que é essa a principal dificuldade. Às vezes, primeiro, muitas vezes os pais não percebem que algo está acontecendo. Exatamente. Acho que esse é o caso mais grave ainda, né? Porque você nem percebe que tem algo acontecendo. E por que isso? Porque muitas vezes os pais estão muito distantes da vida escolar dos filhos. Eles não se atentam para como o filho está indo, como o filho está chegando, se o filho continua empenhado como costumava ser, ou se ele apresenta um rendimento um pouco mais baixo, um desinteresse maior em relação aos conteúdos da escola. Então, muitas vezes, os pais nem conseguem detectar que algo diferente está acontecendo porque eles estão distantes da vida escolar dos filhos. Eu acho que esse é um primeiro fator. Então, quanto mais próximos os pais estiverem da vida escolar dos filhos, mais precocemente eles podem detectar que algo diferente está acontecendo. Porque muitas vezes é difícil para a criança peitar e contar para os pais, porque tem ameaça, se você contar, se você não sei o quê. Então, eles não sabem muitas vezes como lidar com a questão e não contam. Para os pais, não contam para os professores, não contam para a direção, por insegurança e muitas vezes por uma autoestima baixa que muitas vezes as pessoas que são vítimas elas acabam apresentando. Então muitas vezes elas acham que elas merecem tudo o que está acontecendo, que elas não têm capacidade de formar vínculos sólidos, de ter amigos, então que aquela situação é inevitável. Então, muitas vezes, a criança não sabe também como agir. É verdade. E outra coisa também que eu vejo, viu, Teco? É a questão, por exemplo, que muitas vezes a criança não fala porque já tem medo da mãe ou pai tomar a frente, aí ele ser ridicularizado mais ainda, ou sofrer mais ainda o bullying, né, de uma violência em decorrência disso. Suzy, eu acho que tem muito a ver com o tipo de abertura que se tem dentro de casa. Exatamente. Com o tipo de relação que é construída, com quantos pais ouvem e legitimam o que o filho está sentindo, o que o filho está sofrendo, a opinião do filho. Muitos pais param, conversam, tentam entender, tentam juntos buscar novas alternativas de lidar com o problema. Outros pais já... É frescura, se o seu amiguinho só fez uma brincadeirinha, larga de ser minimiza, frouxo, né? Minimiza o poder daquilo, o sofrimento que a criança está sentindo. Então, frente a isso, se os pais não legitimam tudo o que está acontecendo com a criança acha que aquilo não é válido, o que está acontecendo comigo é normal, não vou contar para ninguém, porque eu tenho que me submeter a tudo isso, não tem o que possa ser feito, né? É verdade. Agora me diz uma coisa. Diga, Teco. A gente sempre ouve essas histórias aí de bullying, já faz um tempão, né? Mas de repente essa coisa tá ganhando maior atenção. Aconteceu alguma coisa especial? O que é? Ou sempre aconteceu e a gente que não ouvia falar? Isso. E que maneira que acontece que a criança se envolve com o bullying? Então, na verdade, eu acho que é um fenômeno bastante antigo, não é de hoje que isso está acontecendo, mas eu acho que tomou uma proporção muito maior agora, porque sai na mídia, porque tem vídeos, porque tem livros sendo publicados mais recentemente, tem os programas anti-bullying. No Brasil é tudo muito recente, os estudos, a partir da década de 80, mais ou menos, 90, se intensificaram-se os estudos. Mas nos Estados Unidos, Europa, um pouco mais, uma data mais... Recente. Já um pouco mais para trás. Os estudos começaram um pouco antes na Europa, na América do Norte. No Brasil é mais recente, né? Então, não que começou a existir agora, mas eu acho que agora que começaram-se a estudar e a tentar ter um nome, rotular, isso é bullying. Então, agora os estudos começaram a se intensificar, embora a bibliografia ainda seja bem escassa, né, Silvia? Com certeza. Eu só vou fazer o seguinte, a gente vai ter que parar rapidinho para o intervalo, mas eu já volto com o Silvio, esse arte educador que está aqui, para nos dar a orientação de como também a gente pode, através desse trabalho que ele realiza, auxiliar um filho que passa pelo bullying ou que é também um agressor. A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já.
meio da observação e da discussão sobre o comportamento individual dos alunos, os professores podem sim identificar os alvos e os agressores. As vítimas normalmente são alunos frágeis, né, que se sentem desiguais ou prejudicados e que dificilmente pedem ajuda. Eles podem demonstrar desinteresse, medo, falta de vontade de ir à escola, apresentar alterações no rendimento escolar, dispersão e até mesmo notas baixas. Por isso que nós estamos falando a respeito desse assunto que é o bullying. E com certeza até. Puxa vida. Mas o que as escolas estão fazendo? Silvio, você que é educador, o que as escolas estão fazendo para evitar tudo isso? Olha, as escolas elas estão tentando tomar medidas através do diálogo. Como foi dito na reportagem, ainda não existe uma lei específica federal, mas algumas prefeituras já estão tomando conhecimento do bullying e votando leis, mas só a lei não basta, porque é necessário um diálogo efetivo dentro da sala de aula com o professor, mas a questão também vai além. Segundo pesquisas, o próprio professor, às vezes, sem ele perceber, ele é praticante de bullying também, porque ele vê no aluno, às vezes, um alvo. Isso acontece também dentro das escolas. Então, é um problema tão específico dentro da sala de aula, 80% dos casos de bullying estão dentro da sala de aula. E nas escolas, e são as escolas que concentram o maior número de pessoas. Justamente desde o início das escolas que começaram os problemas de bullying. As empresas também têm, mas voltando ao foco da escola e da educação, atrapalha muito essa concentração de alunos. E às vezes o aluno querer exercer o poder sobre o outro para chamar atenção, isso vai muito da faixa etária também, né? Entre as crianças nós temos mais casos de violência, entre as meninas nós temos agora ultimamente mais casos de violência ainda, e antes não era, era caso de cyberbullying, porque eu não sei se o nosso espectador tem noção, mas assim, as meninas antigamente elas não praticavam tanto bullying. Com a internet surgiu o cyberbullying, as meninas faziam mais fuxico, fofoca, exatamente, e uma da outra excluíam mais a outra, Isso. não tinha essa agressividade física. Que é o bullying indireto, que a gente né, vê, que os autores chamam. Mas é o bullying cruel. Eu Com acho que certeza. assim, a violência é terrível, mas o bullying, o cyberbullying ele é cruel porque ele não tem, ele é anônimo, né? No anonimato, às vezes você cria um fake, como eles chamam na internet, e você pode assediar a pessoa de várias formas, pode ser uma turma, pode ser um só, você denigra a imagem da pessoa, então as meninas fazem muito isso. Os meninos fazem pouco. Os meninos é mais no caráter de violência e sobressair, colocar o seu poder, impor o seu poder sobre os demais. Mas sempre é caracterizado na sala de aula aquele aluno que ele tem, digamos, um diferencial. Muitas vezes ele é mais inteligente do que os demais, ou ele chama mais a atenção, ele veio de outro lugar, como o rapaz demonstrou falando do Maranhão, né, na reportagem, ele pode vir de outro lugar, ele pode ser um sotaque, ele às vezes é o gordinho da sala. Qualquer diferença, né? Acaba diferencial. sendo realmente uma maneira de ter um alvo para jogar toda a sua raiva, frustração, até de outras coisas, em cima daquele que é a vítima, né? O que foi escolhido. Ô, Suzy, Diga, querida. Tem uma idade específica que o bullying passa a ser mais frequente na vida da criança? No ensino fundamental é a maior incidência de bullying. No caso dos alunos que estão da 5ª série até o 9º ano, entrando no ensino médio, a maior incidência de bullying, porque é uma faixa etária onde o aluno é muito agitado, a criança é muito agitada, e essa agitação leva ela à violência. Então, as estatísticas ultimamente, principalmente da Prefeitura de São Paulo, eles demonstram que os casos maiores de violência contra o professor, contra os alunos, justamente nessa faixa etária. Acontece muito na reportagem passar histórias de bullying, fatos sobre bullying, mais dos adolescentes, mas acontece muito na sala de aula, crianças que atacam as outras com palavrões. O meu projeto do livro e do jogo, que se tornou o livro, né, que a gente vai falar mais adiante, foi baseado justamente numa experiência dentro da sala de aula no ensino fundamental. Numa sala onde não havia o bullying caracterizado, né, porque o que caracteriza o bullying é justamente a incidência sobre tal pessoa com insistência. E não brincar com um ou brincar com o outro, né? As pessoas hoje banalizam um pouco o bullying. Ah, você está praticando bullying? Eu já vi até na televisão políticos comentando, né? Eles estão praticando bullying contra mim. Às vezes, uma opinião que emite contra você, que de alguma forma te ofende, não é um bullying. O bullying, a prática do bullying é a incidência, a recorrência sobre você. Então, diariamente, a criança, insistentemente, ela é cutucada, ela é humilhada, ela é ofendida. E com esse perfil que nós já ditamos,
ela passa a ser mais vítima ainda. Olha, e essa ideia. Agora, eu adorei essa história desse jogo aí, viu? Que É eu tô isso só que olhando eu esse ia negócio falar. do jogo. Eu queria Olha. saber o que é isso aí, porque eu quero jogar. Com certeza, né? Porque o Silvio Costa, além de ser arte educador, ele também é jornalista, ele também é filósofo. Então você veja que tem todo esse conceito ético e ele criou este jogo com este livro pela Paulinas. Como a gente sabe, a Paulinas tem sempre essa visão de estar melhorando a qualidade de vida das nossas famílias e automaticamente da sociedade. Suzy, por que as árvores estão de cabeça para baixo? As árvores? Ah, aqui nós já vamos saber. Não, na verdade é porque você vai caminhar ao redor. Como funciona esse jogo? Na verdade, parece que está de cabeça para baixo, mas o jogo, ele joga em 4 alunos, é claro que você Certo. pode jogar até mais. Assim, mas, na verdade, quando a gente chegar na sala de aula, o professor não vai falar assim, não menosprezando o critério sobre falar sobre bullying. É muito importante expor sobre bullying. Então, as escolas, né, voltando à primeira pergunta que você fez sobre a escola, como a escola está combatendo, a escola passa filmes, a escola debate, a escola discute. Hoje foi aprovado um projeto em Alagoas, onde foi criada a Semana contra o Bullying. Né? Inclusive, já entrei em contato com a prefeitura para estar oferecendo meu trabalho. Eles vão criar o Dia contra o Bullying e a Semana contra o Bullying. Então, a escola vai